Olá, gente boa. Como você está? Tudo bem com você? Estudando bastante? Muito bem, então vamos para a aula de hoje com mais inovações, diretamente do estúdio virtual de geografia, para melhorarmos ainda mais a qualidade, para que você possa estar aprendendo mais e melhor. Queria também inicialmente dar os parabéns a todos os que fizeram a última atividade e as anteriores também, que quase sempre são os mesmos. No retorno às aulas, vou estar dando os parabéns para todos os que mais participaram, sobretudo. Então, parabéns, continue fazendo cada uma das atividades, que com certeza não é o professor que vai estar ganhando, mas sim você vai estar se preparando da melhor forma possível para enfrentar os desafios da vida e deste mundo. Então continuem fazendo essas atividades, lembrar de que são atividades mínimas, básicas, mas continuem os estudos indo além daquilo que os professores estão propondo, né, para estar ainda mais preparado para a vida. Então isso é bem importante, lembrar de que a gente está fazendo resumos, a gente está escolhendo os conteúdos mais importantes para que não fiquem lacunas para ninguém. Eu, como professor de geografia, já posso dizer que não vão ficar conteúdos para trás, pelo menos eu vou estar fazendo a minha parte, mas muitos alunos vão ficar com lacunas porque não estão fazendo a sua parte. Pelo menos na geografia a gente vê isso e certamente nas outras disciplinas também. Então, continuem animados, e aprendendo o máximo possível. Tempo é uma questão de organização. Então, parabéns a todos e vamos para o grande desafio para as próximas semanas, para os próximos dias. Olhem só que desafio legal para motivar cada um para a aprendizagem. Então, atenção, nós vamos iniciar. Então, depois do estudo da Oceania, nós já vamos para mais uma etapa. Lembrar de que nós já estudamos a Europa, nós já estudamos a Ásia, quanta coisa nós já vimos, e as últimas aulas sobre a Oceania, quanta informação. Certamente vocês estudaram muito mais daquilo que a gente liberou e compartilhou e divulgou para vocês. E agora, mais uma bela região. Nós vamos estudar as regiões polares. Nós vamos estudar essas partes do mundo, de certa forma, mais distantes, mas não menos importantes. Nós vamos ter muitas curiosidades, muitas características extremamente importantes dessas regiões polares, tanto o mar glacial ártico, Polo Norte, como a Antártica, ou Antártida, que é o Polo Sul. Lembrar de que o Polo Sul é um continente, o Polo Norte não é um continente. Então, olhem só, bem interessante essas características. Tem coisas que só tem no polo, os dois polos não são iguais. Eles têm algumas características que são semelhantes, mas tem muitas características, um polo tem muitas características bem diferentes de outras, e isso é extremamente importante a gente compreender. Então, com esse desafio, eu vou inicialmente lançar esse desafio, e após esse desafio, a gente ainda vai estar fazendo esclarecimentos sobre todas essas características das regiões polares. Eu só citei algumas, porque tem coisas muito legais que vocês vão estar descobrindo, senão, se eu apresentar muitas coisas, depois não vai ficar tão legal. Então, eu vou deixar ao encargo de cada um para pesquisar e trazer para todos, para as turmas, então, as suas descobertas em relação a isso.
Então vamos ao desafio. Então todos, cada um, ou individual ou em dupla, de preferência individual, vai estar escolhendo então o noticiário dos polos, vai estar criando uma notícia sobre as regiões polares. Então vamos aos detalhes de como que isso vai estar acontecendo. Então vou estar deixando por escrito para vocês lerem com atenção essa atividade. Então é produzir um vídeo, um noticiário com 3 subtemas, com 3 notícias, com 3 subitens bem importantes. Então a primeira delas deve ser geral, abordando tanto o Polo Norte como o Polo Sul, características, campos magnéticos, semelhanças, diferenças dos polos, tipos de vidas, enfim, vocês vão estar falando desse primeiro item, abordando de forma geral característica dos polos. Depois, a segunda notícia, dentro dessa gravação, você vai estar escolhendo especificamente o Polo Norte. Então, do Polo Norte, o mar glacial ártico. Então, podem falar sobre a população, a exploração econômica, sobre os ursos polares, sobre as banquisas, sobre os icebergs, auroras polares, enfim, alguma característica você descobriu sobre o Polo Norte. E a terceira, então, sobre o Polo Sul, sobre Antártida, sobre Antártica, inclusive essa questão dos nomes pode estar falando. Então, a ocupação da Antártida, a exploração econômica, os pinguins, o Tratado da Antártida. Então, alguma questão sobre o Polo Sul que você achou, que você pesquisou, que você conseguiu ver que é extremamente importante, para compartilhar, que todos saibam. Então, crie esse noticiário para passar para a gente estar organizando. Então, os melhores, eu gostaria de apresentar todos aqui. Então, aqueles que ficarem bem feitos, as gravações que ficaram bem feitas, eu vou estar reproduzindo, vou estar incluindo nesse canal aqui, tá? Então, olhem só que desafio legal, para você vai ser o protagonista da próxima aula. Então, vejam só que legal, e para você se dedicar e caprichar o máximo. E atenção para os detalhes de como fazer essa gravação. Então, vou estar passando então os passos de como gravar para que a gravação fique legal, fica num padrão, bem interessante. Então, como gravar? Primeiro, você precisa pesquisar, organizar e escrever essa notícia. Tá? Então, o primeiro passo então é esse. Você faz a pesquisa, você cria esses três subtemas, antes de começar a gravar. Tá? Depois então, com o celular na horizontal, nesse formato aqui, não assim de pé, na horizontal, você vai estar fazendo essa gravação. O celular ele tem normalmente as câmeras bem, fica uma qualidade bem legal. E de preferência, usar a câmera traseira, não a dianteira, não, ele fica com uma qualidade melhor. Os celulares normalmente tem essa questão que o celular na parte de trás tem a qualidade superior à câmera frontal. Então, quem conseguir usar nesse formato, então, certamente vai ter uma gravação já melhor. Então, outra questão, você não necessariamente precisa editar ele. Você faz a gravação, mesmo que saia alguns errinhos, saia algumas falhas, saia algumas questões que eu vou estar organizando, vou estar cortando. Importante que você faça a gravação. Faça a gravação dessas notícias, de forma bem interessante, o conteúdo seja bem importante e que você consiga apresentar elas de uma forma bem legal. Usa um fundo, usa um espaço que seja legal de gravar, e faça essa gravação com essas características.
Outra coisa bem importante, você começa a gravação se identificando, tá? Eu sou aluno tal turma, enfim, aí você faz essa apresentação e vou estar falando sobre tal, tá? E entra nos detalhes. Então isso é bem importante, né, para que a gente possa estar criando uma apresentação muito legal com os conteúdos que vocês vão estar trazendo. Então as melhores vão estar aparecendo aqui então na próxima aula. Então caprichem, quem conseguir finalizar o quanto antes, sem atropelos, de forma muito com calma, né, para que a gente possa estar organizando elas e na aula que vem todos possam estar assistindo, né? Vocês já podem imaginar como legal que isso vai ficar se vocês capricharem bastante nessas notícias. Então vamos aos noticiários dos polos. Então muito legal, caprichem, se empolguem, façam coisas bem feitas, né, que vai sair um trabalho muito legal, um desafio muito legal para que todos possam estar ganhando com isso. Se alguém quiser fazer a edição, enfim, não tem problema nenhum, mas não é obrigatório. Então é simples, é fácil, né, de fazer essa atividade. Então simplesmente faz a gravação e pode estar mandando ou no Classroom, ou então quem não conseguir postar lá, pode estar passando diretamente no WhatsApp do professor aqui. Então caprichem, façam desse desafio mais uma oportunidade de aprendizagem. Pesquisem, tem coisas muito legais a serem descobertas, né, para quem tem acesso ao livro, né, mas na internet então tem muitas informações a serem buscadas sobre essas regiões do planeta. Bons estudos, boa pesquisa, boas produções, e eu aguardo ansioso a notícia de cada um. Até mais, tudo bom?